Bem-vindos ao programa Business RS, o seu programa de negócios na TV. E muito obrigado por estarem sintonizados aqui conosco para mais uma conversa especializada no mundo dos negócios. No programa de hoje recebemos o administrador, empresário e diretor de disrupção do Instituto de Disrupção e Desenvolvimento Humano. Para entendermos melhor do que se trata, vem aí o quadro Entrando no Assunto. Você conhece os métodos ágeis? Sabe como aplicá-los? No mundo atual, estamos sempre em busca de novas formas de se realizar processos. Com tantas possibilidades e alternativas, fugir do comum e do óbvio é praticamente uma obrigação para quem busca crescer no mundo dos negócios e aumentar sua qualificação profissional. Dentro desta realidade, os métodos ágeis surgem para promover um outro formato de se enxergar o mundo e entender suas especialidades. A ideia desta iniciativa é aumentar a produtividade, diminuir a burocracia e agregar valor ao processo produtivo. Quando falamos no desenvolvimento de projetos, ao contrário dos métodos clássicos, conhecido como métodos pesados, os ágeis têm suas iterações curtas e realizadas durante o processo, que se permite que se evolua e se aprenda enquanto se realiza o trabalho. O Manifesto Ágil, que deu início a este modelo de produção, previu 4 diretrizes básicas para que se funcionasse em plenitude. São elas: indivíduos e interações mais que processos e ferramentas, software em funcionamento mais que documentação abrangente, colaboração com o cliente mais que negociação de contratos, e responder a mudanças mais que seguir um plano. Basta ler as diretrizes para entender que os métodos ágeis visam o desenvolvimento e as interações humanas, mesmo em tempos de avanços na tecnologia. Para isso, recebemos o especialista em métodos ágeis, Alexandre Ascal. Vem conosco falar de negócios. Ele é empresário, administrador e diretor de disrupção no Instituto de Disrupção e Desenvolvimento Humano. O programa Business RS de hoje tem a honra de receber o meu amigo Alexandre Ascal. Grande, Alexandre. E aí, como é que tá, Ronald? Cara, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Eu que agradeço. Essa tua participação já estava prometida, né? Sim, faz tempo já. A gente vem conversando, mas o tempo tá meio escasso ultimamente. Né? Aliás, o Ascal, né, ele tá sempre com o tempo escasso. Eu costumo brincar que ele é um empresário, não é ligado nem em 220, é ligado em 440. Porque ele tem vários negócios. Mas hoje nós convidamos ele para falar sobre um assunto que, na minha opinião, é um dos mais importantes. Eu mesmo tenho me especializado nessa área, tenho buscado cada vez mais conhecimento, que é sobre tecnologia e disruptura. E aí, Ascal, é claro que a pergunta inicial que não quer calar é o que é disruptura? Ronald, eu gosto muito de uma definição, por incrível que pareça, da eletricidade. Né, da engenharia elétrica, que fala que disruptura é quando você reúne muita energia e acontece um rompimento. Esse rompimento, se a gente for trazer ele para os negócios, é o que está acontecendo nas nossas empresas hoje. Elas estão cada vez mais agregando energia dentro dos negócios, às vezes não sabem o que realmente precisam fazer, porque a gente está vivendo num mundo VUCA, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. E neste momento a empresa reúne tanta energia, mas aí não sabendo o que fazer com essa energia acaba rompendo de alguma maneira. Se a gente for olhar por esse lado, a gente também pode dizer o seguinte: disruptura não é fazer algo novo com algo novo. Disruptura é fazer algo novo com algo que já existe. É o chamado processo de destruição criativa. Destruição criativa. E nesse processo de destruição criativa, a pessoa, o indivíduo que destrói de forma criativa tem que começar a aprender como destruir.
Ele tem que se transformar de uma pessoa simples no mundo dos negócios para uma pessoa que tem uma mentalidade mais elástica, que consiga ver as oportunidades com mais consciência. O que é uma mentalidade elástica? Eu gosto, assim, nós somos estudiosos da área, né, mas a gente sabe que essa linguagem ainda ela é muito nova no mundo dos negócios. Sim, sim. Nós estamos num estado aqui que tu sabe, Sim. eu e tu, nós falamos bastante sempre, um estado muito conservador. Claro. O que é uma mentalidade elástica? Falando de mentalidade elástica é quando o ser humano, quando o indivíduo nas empresas começa a perceber oportunidades de formas diferentes no negócio que ele tem. Vamos trazer para o mundo do negócio mesmo. Às vezes as pessoas imaginam que o negócio dela não tem mais como sair daquele mercado, daquele momento que ele está. Mas aí ele começa a perceber que existem outras alternativas. E aí ele tem que usar ferramentas para chegar a essas outras alternativas. E como que a cabeça, como que os processos mentais funcionam em cima disso? Eu uso muito o exemplo de quando você pergunta para uma pessoa, né, faz uma intervenção e diz o seguinte: imagine uma pessoa lendo um livro embaixo de uma lâmpada. Né? A luz se apaga e a pessoa continua lendo. E aí você pode dizer assim, mas como? Ela estava lendo. A primeira ideia que vem na tua cabeça é um sofá, uma pessoa sentada e uma luz em cima. Eu acabei de condicionar o teu pensamento. Só que nesse momento eu te respondo, ela continuou lendo porque ela estava lendo em braille. Então isso é a mentalidade elástica, é não ver simplesmente o óbvio e a situação apenas pelo aquilo que o mundo te condicionou a ser. Então a gente começa com um processo de estudar um pouco a neurociência, que é o que eu venho estudando hoje. Por exemplo, eu estou fazendo um MBA agora em neurociência do comportamento. Tentar conectar tudo isso, né, falar de mentalidade elástica para o nosso empreendedor, ele entender como é que ele toma as suas decisões, como é que ele pode transformar o seu negócio e como que ele pode ver outras oportunidades dentro disso. Isso é ser elástico, porque não adianta você ser uma pessoa fixa. Hoje o mercado já não te dá mais a possibilidade de ser um empreendedor e fixo naquilo que ele está fazendo. Tá? E Ascal, olha só, eu estive recentemente em Floripa, né, nossa querida Ilha da Magia, numa missão empresarial chamada Rota da Inovação. Rota da Inovação. E assim, a Ilha da Magia está virando a Ilha do Silício, Sim, como carinhosamente estão começando a chamar a Floripa. Mas o assunto que eu quero trazer com você, eu tenho sido um crítico construtivo aqui no programa, da mentalidade do empresariado gaúcho. Sim. Eu sei que tu anda aqui pelo estado, tu anda pelo Brasil, tu é um cara que lê muito, estuda muito e tem N atividades empresariais. Como é que tu enxerga tudo isso? Eu percebo o seguinte, você teve também lá no Congregar RS, onde o pessoal fez o manifesto do RH, né? E a partir... Manifesto ágil do RH. É importante essa palavra, porque depois eu vou te questionar sobre métodos ágeis também. E o ágil, é interessante que o ágil é assim, eu digo assim, tem muita gente achando que a agilidade é simplesmente você pegar uma ferramenta, um processo e colocar ele dentro da sua empresa. Ou fazer alguma coisa rápida. E não é isso. Não é isso. Você tem que mudar contextos, tem que mudar não só o contexto, mas a mente das pessoas, a forma com que as pessoas atuam. O problema que está acontecendo hoje com a questão de inovação e com os métodos ágeis é que os métodos ágeis eles não trabalham com poder, eles trabalham com compartilhamento. E os nossos líderes hoje no mercado, eles estão acostumados a lidar com poder. Ou seja, é cooperação. É cooperação. Uma coisa é certa, eu não sou a pessoa que entende tudo. Quando a gente vai para o marketing digital 4.0 lá do Kotler, ele diz que a marca já não é mais tua. A marca é dos teus clientes, eles que fazem a tua marca. Então, a partir do teu cliente, e aí é o contexto de cliente, usuário, né? Quando você vai para dentro dos negócios e pensa assim, eu tenho que inovar, o que eu preciso fazer de diferente? A primeira coisa que você precisa fazer de diferente é aprender a compartilhar. Se você não aprender a compartilhar, você não vai sobreviver nesse mundo. E eu acredito que nesse compartilhamento nós temos um caminho bem longo, Ascal, aqui do Rio Grande do Sul, né? Nossa, aqui é... Olha só, nosso papo está maravilhoso, nós vamos para um rápido intervalo comercial, lembrando que o programa Business RS tem o patrocínio
da Sociedade Gaúcha de Coaching, líder em formações presenciais de coaching desde 2016 e treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos. Leve esse treinamento para a sua empresa e transforme a sua equipe em verdadeiros guerreiros. Voltamos já já. Chegou a hora da missão número 100. Mais de 2.000 coaches formados com esses diferenciais. 90% da turma é feita por indicações. Líder em formações presenciais no Rio Grande do Sul desde 2016. Turmas com no máximo 25 participantes. Especial Turma 100. Caxias do Sul, Cruz Alta, Santa Maria e Porto Alegre. Siga a SGC nas redes sociais. Ligue para 51999357753 e até lá. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Vem aí. Treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos, baseado na obra de José Luiz Terron. Venha vivenciar. 3 dias de imersão total. Desperte o guerreiro que há em você. Acesse desperteseuguerreiro.com.br e saiba mais. Voltamos ao programa Business RS de hoje, recebendo um empresário, administrador e diretor do Instituto de Disruptura e Desenvolvimento Humano, Alexandre Ascal, meu amigo Alexandre Ascal. Alexandre, nós falávamos sobre disruptura, conceito de disruptura, mentalidade elástica, aí navegamos pela questão da mentalidade do empresário aqui no Rio Grande do Sul. Gostaria que tu fechasse o raciocínio em torno disso. Então, Ronald, como eu estava te falando, eu acredito que a primeira coisa que o empresário gaúcho precisa aprender é aprender a compartilhar informações. Compartilhar não só informações, mas também as necessidades do empresariado. As empresas hoje no Rio Grande do Sul, eu vejo empresas ainda muito fechadas, muito pouco abertas à inovação. O máximo que a gente vê nas empresas hoje são os chamados laboratórios, né? Então você tem uma empresa gigante e lá num cantinho assim você tem o laboratório de inovação. Todo mundo sonha em trabalhar lá dentro. Mas enquanto isso a mentalidade continua a mesma mentalidade piramidal, aquela que não compartilha, aquela que tem medo de falar sobre o que quer resolver lá na frente. Até porque a gente vive na era do compartilhamento e da comparação, da cooperação, né? Numa palestra que eu fiz junto com o professor Jorge Aldi lá no Tecnopuc, a última vez que a gente levou a disrupção para dentro do Tecnopuc. Diga-se de passagem, estamos com um convite para o Jorge Aldi, né? Já falei com o Vitor, que é nosso produtor aqui. Está convidado, de repente, qualquer hora ele vem aqui no programa. E o Jorge ele fala o seguinte, nós estamos no mundo, nós estamos no Brasil, no século XIX, tentando conversar com um empresariado aqui no Brasil mesmo, que já é do século XX, que tenta conversar com o mundo do século XXI. Então a gente tem uma disparidade enorme, assim. Bom, então aqui nós estamos, ao invés do mundo VUCA, nós estamos vivendo a muvuca. Muvuca, né? Nós estamos atrapalhados ainda com toda essa situação. Eu imagino. Né? É isso aí. Alexandre, olha só, nós falamos, tem muita linguagem desse mundo de inovação que ainda é nova, eu falava isso no primeiro bloco. O que são ferramentas ágeis? Para que servem e quais os benefícios que o empresário pode ter delas? Então, Ronaldo, o que acontece? O contexto de agilidade, ele vem lá de 2001, quando basicamente a área da TI parou para conversar, diversos empresários e gerentes de projeto pararam para conversar e resolveram que eles precisavam fazer uma escolha. Ou se trabalhava com documentação e se deixava de lado um pouco a necessidade do cliente, ou se trabalhava mais com ordens e se deixava o compartilhamento das informações de fora. Então eles fizeram uma escolha. As metodologias ágeis, o manifesto ágil fala que eu prefiro primeiro compartilhar a informação e menos ordenar as coisas. Outra coisa, eles preferem mais necessidades do cliente, o que o cliente precisa, do que pensar em documentação do projeto. Então isso me dá uma rapidez, uma velocidade de resolver todos os problemas do nosso cliente de uma forma que só realmente colocando as pessoas para trabalhar que a gente vai saber o quanto elas podem ser aceleradas.
Porque o ser humano ele é infinito. Quanto mais a gente der, e aí eu falo uma palavra de propósito aqui, que é o propósito e o sentido das coisas, quanto mais eu dou sentido e propósito para as pessoas, mais elas se engajam no trabalho. Isso é agilidade. Isso é o processo ágil. Mas, cara, olha só, tu tem um pé muito forte no desenvolvimento humano. Sim. Na verdade, a tua origem é dessa área, né? A área de humanas. E nós somos estudiosos, estamos vivendo essa verdadeira avalanche aí tecnológica, né? Esse tsunami. Como é que tu está enxergando esse contexto geral das pessoas, né, envolvidas com a tecnologia, e o que tu enxerga para os próximos anos no Brasil, em especial aqui no Rio Grande do Sul? Vamos falar assim do contexto. Eu vou te falar do meu contexto, Ronald. Eu sou um administrador por formação. Eu basicamente trabalhei quase 18 anos na área comercial de empresas que trabalhavam na área de alimentação. E chegou um momento na minha carreira que eu precisava escolher. Ou eu mantia essa linha de carreira, fui à diretoria de empresas na área como gestor comercial, ou eu começava a me reinventar, porque de certa maneira o meu mercado cada vez mais vinha sendo tomado por tecnologia. A tecnologia do varejo invadiu todos os grandes varejos que nós temos no Brasil hoje, e isso foi comendo empregos, foi tirando posições. E que não parou até hoje. E não vai parar. E não vai parar. E não vai parar. Você teve com o meu sócio aqui do I2DH, que é o Ramon, falando sobre inteligência artificial, né, na área do direito. Na área do direito. Né? Então, assim, dentro desse contexto, eu acho que ou a gente começa a pensar em se reinventar como profissional mesmo, e aí eu falo de aprender uma linguagem de programação, aprender a falar com a inteligência artificial, porque, querendo ou não querendo, nós vamos passar por esse momento. Graças a Deus, eu acredito que daqui, no máximo 10 anos, a inteligência artificial ela vai ultrapassar o pensamento humano dentro do contexto de análise de dados. Mas dentro da percepção humana, não. Isso ela não vai conseguir passar, né? Nesse primeiro momento. Eu concordo. Concordo. Num primeiro momento, eu concordo. E o que acontece? Dentro do contexto de inovação, a gente fala de singularidade, né? Quando é que vai acontecer o momento de singularidade da inteligência artificial? E esse momento de singularidade, ele só faz o que com os nossos gestores no Brasil e no Rio Grande do Sul? A gente tem aqui nas nossas costas algo que está crescendo cada vez mais, e se a gente não se mexer, a gente vai ficar na frente desse trem. Então a gente precisa... E o trem vai atropelar. E o trem vai atropelar. Ou a gente vai ser inteligente o suficiente para dar um passo ao lado, né, e começar a gerir esse trem que vai passar por nós, para onde ele vai, o que ele vai fazer, ou a gente vai continuar na trilha dele e ele vai passar por cima. Eu li um artigo ontem, num grande jornal aqui do sul do país, dizendo que ali o 4º distrito de Porto Alegre está sendo reinventado, graças a Deus. Eu digo graças a Deus porque parece que o Rio Grande do Sul está acordando. Está acordando. Né? E isso tem a ver com o Pacto Alegre. Né? O Pacto Alegre, tu sabe bem, tu é um estudioso disso, uma iniciativa das universidades, PUC, URGS, Unicinos, em parceria com o Estado e em parceria com a iniciativa privada. Como é que tu enxerga essa iniciativa? Eu vou te dar um exemplo do que o Pacto Alegre gerou em um dos locais onde eu tenho negócio. Eu tenho um negócio em Esteio, aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Eu sou dono de uma marca chamada Like Pets, que é uma estética animal, que ela é toda diferente. E lá em Esteio eu fui convidado para participar de uma reunião do pessoal da prefeitura, porque eles estavam querendo fazer alguma coisa relacionada à inovação. Esse foi o convite. Chegando lá, eu percebi que eles estavam montando um sistema. Esse sistema se chamava CITRO, Sistema Integrado de Trabalho, Renda e Oportunidade. E percebendo o que estava acontecendo naquela reunião, que eles estavam tentando reunir toda a parte do Cine e de outras áreas que davam oportunidades para os empresários, não só vagas de emprego, mas também estou empregado e quero abrir um negócio, como é que eu faço? Eu não estou empregado, tenho dinheiro e quero abrir um negócio, como é que eu faço? A gente montou um mapa de empatia desse sistema e nós apresentamos para algumas empresas da região. Para quem não sabe, mapa de empatia é uma ferramenta que nós trabalhamos ágil, no coaching executivo e também é uma ferramenta ágil. Isso.
O mapa de empatia, como você me posicionou agora, é uma ferramenta que faz eu tentar enxergar o meu cliente ou o meu usuário daquilo que eu estou montando para que eu possa entender a cabeça dele. E a gente fez isso para o Citro e levamos para 3 empresas da região e os empresários nos disseram o seguinte: nós nunca vimos o poder público apresentar uma ferramenta dessas. Nem na área privada nós percebemos ainda trabalhar uma ferramenta dessa maneira. Gostamos muito e queremos participar. Queremos mais. Queremos mais. Então você começa a ver o seguinte, pensar em inovação, pensar no Pacto de Porto Alegre... Isso foi um gestor municipal. Municipal. Legal. Né? Pascal, nosso papo está ótimo, nós vamos por um rápido intervalo comercial e voltamos já já. Fiquem por aí. Chegou a hora da missão número 100. Mais de 2.000 coaches formados com esses diferenciais. 90% da turma é feita por indicações. Líder em formações presenciais no Rio Grande do Sul desde 2016. Turmas com no máximo 25 participantes. Especial Turma 100. Caxias do Sul, Cruz Alta, Santa Maria e Porto Alegre. Siga a SGC nas redes sociais. Ligue para 51999-357753 e até lá. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Vem aí. Treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos, baseado na obra de José Luiz Terron. Venha vivenciar 3 dias de imersão total. Desperte o guerreiro que há em você. Acesse desperteseuguerreiro.com.br e saiba mais. Voltamos ao programa Business RS de hoje, recebendo um empresário, administrador de empresas e diretor do Instituto de Disruptura e Desenvolvimento Humano, meu amigo Alexandre Ascal. Ascal, falávamos aí então da questão da gestão pública envolvida com o Pacto Alegre, né? Finalmente parece que o gigante acordou. Quer dizer, não tão gigante hoje, né, o Rio Grande do Sul, mas parece que acordou. Então, eu gostaria que você fechasse aí o raciocínio. Ronald, eu acho que não teria outro caminho a não ser o caminho de que as grandes universidades do Rio Grande do Sul começassem a puxar esse projeto. A gente vê uma dificuldade muito grande, principalmente na área pública, eu vejo, vou falar da minha opinião, que é compartilhar a informação, compartilhar a ideia. E só te ajudando, né? O nosso secretário do Estado, ele é oriundo da universidade. Sim, e acredito que a iniciativa também partiu muito em função disso. Sim, em função da onde essas pessoas que estão hoje no vamos porque dizer assim, ele é um técnico, na verdade, ele não é um político, né? Ele não é um político. Então, o que acontece? De onde vieram essas pessoas? Vieram de instituições que dão foco em cima da inovação e da disrupção em si. Então, a partir disso, eu acho que não poderia ter outro caminho. Eu acho que as universidades, as grandes universidades, deveriam puxar sempre essa bandeira para dizer assim, olha, gente, vocês precisam vir por aqui. Vocês precisam, porque aqui é o caminho. Falando mais uma vez, nós temos aqui hoje no Brasil em torno lá de 2.600 startups no Brasil, né, que estão dentro de contextos como o da Tecnopuc, como o da Unicinos e assim por diante. Em uma faculdade apenas na China, são mais de 6.000 startups. Quer dizer, nós estamos engatinhando. Nós estamos engateando ainda, né? Então, acho que o Estado, acredito que o Estado está tomando o passo correto. A partir disso, a gente vai conseguir mais, se desenvolver mais com relação à inovação, entender mais o que é inovação, direcionar mais o gestor e o empreendedor para isso. Porque eu falo muito assim, empreendedorismo, a gente pensa em empreendedorismo, mas se você for analisar, quase que 60% dos empreendedores que tem hoje no Rio Grande do Sul, tá, eles são autoempregados, eles não são empreendedores. Vamos dividir. Quem é o autoempregado? O autoempregado é aquele que trabalha no seu negócio como empreendedor, mas se ele sair do negócio, o negócio dele não funciona. Quem é o empreendedor? É aquele que foi autoempregado, conseguiu se desenvolver e hoje ele sai para pensar em gestão, sai para pensar em inovação, mas o negócio dele continua sendo trabalhado. Certo. Então, esse contexto é muito importante.
Porque é muito fácil a gente pensar que empreender a gente vai ter problemas, aquela coisa toda, mas que a gente logo ali vai estar, né, pensar na trajetória do herói, que eu digo que a trajetória do herói nessa geração que a gente tem agora, ela dura o tempo de um filme de ação, né? 2 horas. O mocinho vai do céu ao inferno em 2 horas. E o nosso mercado está mais ou menos assim. Então, se o empreendedor não entender isso e que ele precisa continuar se desenvolvendo, continuar se transformando, e pensando o seguinte, Ronald, se o empreendedor passar discutindo qualquer coisa mais do que 3 meses, esquece. O mercado hoje já mudou e já não é mais aquele produto que ele vai ter que colocar no mercado. É isso que eu penso. Legal, Ascal. Bom, pessoal, eu conheço o Ascal há alguns anos já, nós tivemos o privilégio, eu tive o privilégio de dar aula para ele em alguma das nossas formações. Né? É um super empreendedor, tem vários negócios, então eu gostaria agora de passar a bola para ti, né, que tu falasse dos teus empreendimentos, em especial, obviamente, do Instituto I2DH, né? que ele criou recentemente com o Ramon Pérez Luiz, também meu querido, que já esteve aqui mais de uma vez no programa, inclusive. Como é que está essa situação? Enfim, como é que está o Instituto? Quais os objetivos do Instituto? Ronald, o Instituto ele é uma iniciativa que está relacionada especificamente a criar disruptura e desenvolver pessoas e transformar pessoas, tanto para suas vidas profissionais quanto para suas vidas pessoais. Né? Se a gente não entender hoje, dentro do contexto de mercado, no contexto de liderança, no contexto de empreendedorismo, o que é disruptura, aquele trem que a gente estava conversando agora, que não, aí a gente vai somar outras coisas, que é mercado, que é grandes empresas, ele vai passar cada vez mais rápido por cima da gente. Então, se a gente não tiver uma oportunidade de conhecer isso, não tem como. Então, foi com esse intuito, com esse objetivo, foi que a gente criou o I2DH, né? Instituto de Disrupção e Desenvolvimento Humano. O objetivo do Instituto é criar a capacidade das pessoas de transformar suas mentes em mentes mais elásticas, né? Para poder agregar todo esse contexto de mundo VUCA. Ou, como diz o Luiz Carlos Parzianello, né? Que o mundo não é... O mundo VUCA a gente já sabe o que está acontecendo. A gente precisa ver todo o contexto, a gente precisa fazer uma crítica sobre esse mundo. E não só pensar que o mundo vai continuar VUCA. Porque VUCA, nós começamos a escutar agora disso, mas isso vem desde 1990. Né? O Brasil começa a falar disso agora, mas isso já vem desde 1990. Então, olha o quão atrasado a gente está e o quanto a gente precisa de ferramentas para isso. Então, esse é o papel do Instituto. O Instituto vai agregar parceiros, vai agregar condições para que a gente possa desenvolver trabalhos na área de psicologia, na área de coaching, na área de treinamento disruptivo, na área também da neurociência de comportamento, porque tudo isso está ligado, tudo isso está conectado. Né? Eu nunca imaginei, por exemplo, como nem eu falei para ti, que eu fui fazer um MBA agora em neurociências e ia acabar caindo na filosofia. E saber lá que os nossos filósofos já eram neurocientistas. Então é isso. Esse é o contexto do Instituto. Isso foi muito bom porque eu acredito assim, o Instituto nos escolheu. Escolheu eu e o Ramon, porque o Ramon vem se desenvolvendo, é um grande amigo, é uma pessoa que... ser humano fantástico, né? E ele vem desenvolvendo o trabalho dele de transformação. Tanto que eu tive o prazer de aproximá-los no coaching executivo. Sim, né? sim. Eu digo assim, a gente se conheceu lá, eu fui refazer, né, o curso, porque só a SGC dá essa possibilidade de você refazer, né, reaprender a formação. Eu estava voltando de uma viagem do exterior, tinha ficado 2 anos fora e estava retomando. E aí conheci o Ramon lá. O Ramon começou a aprender, tanto que eu estava te falando, no nosso cartão a gente não fala que a gente é diretor disso ou diretor daquilo, né? Eu coloco assim, Alexandre Ascal, disruptura é comigo, né? E o Ramon transformar é comigo. Boa. Então esse que é o contexto, assim, né? Legal. E os teus outros negócios, né? A área de pet, uma área que não tem crise, sabemos todos nós, né? Inclusive... Estaremos divulgando nos próximos programas um convidado da área de pet também. Que legal. Exato. Dentro de uma análise que foi feita desde o ano de 2017,
né, eu trouxe para cá um contexto da Like Pets Esteio, que é a primeira loja da rede. A gente deve estar inaugurando até o começo do ano que vem agora a segunda loja. É uma loja diferente, ela é uma estética animal. Né? O contexto de pet, o pet é considerado hoje um membro da família. Não tenho dúvida. Não tem dúvida, ele tem personalidade. Estudos dizem que os animais, que o cachorro, principalmente o cachorro, nesse caso, ele entende o que a gente fala e o que ele não entende, ele tenta entender. Então, já viu, a partir desse contexto, ele já era um membro da família. Você falando, eu lembrei, hoje de manhã, R$300 o gasto médio mensal com um pet pela família. Isso mesmo. E assim, a gente tem, nesse estudo, a gente identificou algumas áreas dentro do Porto Alegre, Grande Porto Alegre, e por isso eu estou em Esteio, né, que é uma área extremamente, o ticket médio é bom, né, e a gente tem uma coisa assim que é muito interessante lá na Like Pets, porque a gente respeita os animais. O que é o respeito aos animais? Não é simplesmente fazer carinho aos animais, eu tenho que respeitar o tempo desse animal. Às vezes a gente tem um animal que não está, por exemplo, acostumado a ir na pet shop. E tem que acalmar ele. Ele tem que se sentir bem no ambiente. Claro. Né? Para vocês terem uma ideia, se você entrar numa pet shop hoje, o pessoal vai dizer assim, eu vou colocar teu cachorro numa gaiola. Lá na Like Pets você não coloca numa gaiola. Você coloca num cantinho de espera. Porque quando eu falo gaiola, o que eu estou fazendo? Eu estou prendendo algo. Claro. Né? Quer ver um outro contexto? A máquina de secagem. Só de falar máquina parece que vai cortar alguma coisa. Né? Eu tenho o meu spa de secagem, eu não tenho a máquina de secagem. Que legal, muito bom. Então esse é o contexto. Né? Então eu tenho a Like Pets, que nem tu falou, que é uma das empresas que fazem parte do meu empreendimento. Tá? E existem outras iniciativas na área de consultoria, mas isso, como você mesmo disse, né, eu aprendi um tempo atrás, a partir da Sociedade Gaúcha de Coaching, que eu posso me multiplicar. Legal. 15 segundos, um recado para os nossos telespectadores. Eu diria o seguinte, se vocês querem transformar a vida de vocês, transformar o processo de liderança das suas empresas e da comunicação das suas empresas, trabalhem em disruptura, e trabalhem a comunicação com a disruptura que vocês precisam hoje. Esse é o meu recado. Alexandre, obrigado por ter vindo aqui, foi um prazer. A você que nos acompanha todo domingo às 23h30, um programa inédito e sempre nas redes sociais a partir de segunda-feira. Estamos no YouTube, estamos no Instagram, estamos no Facebook, nos siga nas redes sociais e todo domingo 23h30 aqui com você. Obrigado pela sua disponibilidade. Até o próximo programa.